Primeiramente, bem-vindo a todos que estão presentes aí nesse momento. De antemão, eu quero dizer que esse não é um vídeo teórico. A gente não vai discutir aqui as implicações da inteligência artificial na modernidade, o que ela traz, o que ela impacta dentro da educação. Esse não é o caminho do vídeo. A gente vai basicamente aqui ver como a inteligência artificial pode ajudar o professor em algumas das suas atividades. Então, a gente vai ver aqui em forma de passo a passo mesmo, em forma de tutorial, como utilizar a inteligência artificial em algumas atividades aí da rotina do professor, claro, mas de forma que a gente não tire o professor do protagonismo e de forma que a gente não veja a inteligência artificial como algo que vai substituir o trabalho do professor. Pelo contrário, o professor continua sendo fundamental, continua sendo protagonista, a inteligência vai aparecer aqui como uma ferramenta, ok? Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai ver aqui como elaborar questões objetivas utilizando a inteligência artificial. E aí eu vou mostrar para vocês aqui na prática, utilizando o ChatGPT, como é que a gente faz isso. Em outros momentos, em outros vídeos, para ser mais específico, eu vou abordar outras situações, outras tarefas em que a inteligência artificial pode ser uma ferramenta poderosa, valiosa para o professor. Então, não deixa de curtir aí o vídeo, não deixa de seguir o canal para você acompanhar e pegar todas essas dicas, ok? Agora, indo direto ao ponto, como você pode ver aí, eu já estou com o ChatGPT aberto. O ChatGPT é a ferramenta que a gente vai utilizar. É uma das ferramentas de inteligência artificial mais conhecidas e mais fáceis de utilizar que a gente tem na atualidade. E aí, por isso, eu vou utilizar ela, ok? Como você pode ver aí, eu já estou com ele aberto. Essa é a interface inicial da ferramenta. A gente tem uma aba ao lado com algumas informações e a gente tem no meio um campo, né, de digitação e uma perguntinha. Tudo pronto? Então vamos lá. Eu já estou pronto, então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente começa. A gente tem aí essa barra de digitação, a gente vai dar o comando de acordo com o que a gente precisa, de acordo com o que a gente quer mesmo da ferramenta, e aí ela vai devolver em forma de texto, formando um diálogo aquilo que a gente pediu. Na prática mesmo, o que a gente vai fazer é isso aqui, ó. Eu já estou com um texto pronto, eu vou só pular aqui para a gente ir acompanhando como é que vai funcionar. Então, primeiramente eu vou dizer para a ferramenta o que eu quero. E o que é que eu quero? Eu quero, nesse caso aqui, uma lista de 10 questões objetivas de história para uma avaliação diagnóstica mensal sobre a invasão holandesa. Aqui eu coloquei o básico do que eu quero e a primeira dica que eu dou para vocês é: não coloquem somente o básico. Vão além disso, especifiquem o que você quer para que a ferramenta consiga devolver para você algo de fato alinhado com o que você precisa. Então, nesse sentido, eu vou acrescentar mais algumas questões aqui, mais algumas situações para especificar bem o que eu quero, para que a ferramenta de inteligência artificial me devolva o que eu realmente preciso. Então, para começar a especificar, eu trouxe aqui, primeiramente, objetivos de aprendizagem. Então, eu quero sim essa lista de 10 questões objetivas de história para uma avaliação diagnóstica mensal sobre a invasão holandesa, mas eu quero também que você crie essas questões, ferramentas, ChatGPT, inteligência artificial, crie essas questões tendo em vista os seguintes objetivos de aprendizagem. Então, eu coloquei aqui alguns objetivos, coloquei 3, né? Compreender o contexto histórico da invasão holandesa no Brasil, relacionando-a à produção açucareira e aos interesses econômicos europeus no período colonial. Coloquei também identificar os principais motivos que levaram os holandeses a invadir o Nordeste brasileiro, reconhecendo a relação entre Portugal, Espanha e Holanda no século XVII, e também reconhecer os principais acontecimentos e personagens envolvidos na invasão holandesa, com destaque para o período do domínio holandês em Pernambuco. Então, coloquei esses 3 objetivos de aprendizagem. A ferramenta, quando for elaborar, ela vai elaborar de acordo com esses objetivos, tendo em vista esses objetivos. Não só isso, eu coloquei mais algumas situações aqui, algumas situações relacionadas à forma como eu quero essa questão. Eu pedi que a questão deve ser de nível médio de dificuldade, considerando alunos do 6º ano do ensino fundamental. Eu pedi também que traga enunciados bem contextualizados e claros e relacionados, esse relacionados sobrou aqui. E eu pedi também que evite perguntas decorativas ou puramente memorísticas. Aquelas perguntas que vão servir só de decoreba, né? A gente sabe que isso não é aprendizado, então estou pedindo aqui já para a ferramenta excluir perguntas desse tipo. Além dessas especificações, eu vou colocar mais algumas. E essas aqui eu tenho certeza que vocês vão achar bem interessante, porque diz respeito às opções, como as opções vão ser formatadas. O que eu pedi? As questões devem conter 5 alternativas, no caso A, B, C, D e E, e essas alternativas devem estar organizadas da seguinte forma também.
eu pedi que uma alternativa seja correta, plenamente coerente com o conteúdo e o enunciado. Pedi também que uma das alternativas fique muito próxima da correta, mas com erro conceitual ou factual sutil, capaz de confundir alunos que não dominam bem o conteúdo. Pedi que uma alternativa seja absurda, claramente incorreta para alunos com compreensão mínima do tema. Pedi também que tenha uma alternativa, né, que não tenha relação com o assunto, mas que poderia ser correta em outro conteúdo de história, por exemplo, a invasão francesa. E pedi, por fim, que uma alternativa seja plausível, mas incorreta, que represente um erro comum cometido pelos alunos. Eu pedi também que, ao final, a ferramenta, né, ou no caso o ChatGPT, me dê a alternativa correta, ou seja, o gabarito da questão, e uma justificativa breve explicando por que que ela é a correta e as demais são incorretas. Isso daqui eu posso usar para duas situações. Primeiro, para validar se as questões que foram elaboradas estão de fato corretas. Lembre-se que você, enquanto professor, não vai simplesmente pegar aquilo que o ChatGPT fez e vai ir lá colocar para o aluno responder. Afinal, a gente está falando de uma ferramenta que pode errar, é baixa a taxa de erro, né? A gente chama de alucinação, mas isso pode ocorrer. Então, é sempre necessário ter o cuidado do professor para validar aquilo que foi produzido e montar essa avaliação que ele quer somente com aquelas questões que fazem sentido, estão corretas, que estão de acordo com o conteúdo, com o nível, enfim, com o contexto em que ele está trabalhando ali e precisa avaliar. E também essa justificativa vai ser importante para depois fazer uma revisão, para entregar para os alunos o porquê, né, de uma questão estar errada, de uma tá correta, porque que um item, uma situaçãozinha minúscula torna uma questão incorreta e a outra é correta. Enfim, eu posso usar isso daí, que o chat me dá também, para fazer essas revisões, para validar, ou usar de outras formas que eu bem entender, né? Para não só avaliar, mas também para desenvolver a minha turma. Então, especifiquei tudo isso, eu vou agora dar o comandozinho básico aqui no ChatGPT, e aí ele vai pegar tudo isso que eu coloquei aí, vai processar, e aí já vai me dar de imediato a resposta. E aí ele já tem aqui, né, a resposta, ó. A seguir está uma lista com 10 questões objetivas de história, ok? Foi isso que eu pedi, elaboradas conforme as especificações solicitadas, adequadas ao sexto ano do ensino fundamental, ok, com enunciados contextualizados, ok, nível médio de dificuldade, certo, e foco em compreensão histórica. Tudo de acordo com o que eu pedi. Agora eu vou olhar aqui abaixo e de fato eu tenho essa lista, né? Aqui 9, 10 questões, ok, muito bem. Aí eu vou agora pegar tudo isso daí que foi produzido pela ferramenta, vou validar o que fizer sentido para eu aplicar essa avaliação, para eu avaliar a minha turma, eu vou colocar aí no arquivo e fazer a aplicação em sala de aula. Ponto importante, eu não preciso me ater ao que o chat entregou. Ele me entregou dessa forma, mas eu olhei aqui e já tem uma coisa que eu não gostei muito. Eu não gostei que os enunciados estão muito simples, né? Estão muito minimalistas. Então, eu vou pedir aqui para o chat melhorar essa questão. E aí, como é que eu faço isso? Eu posso digitar aqui, posso colocar chat. Na minha compreensão, os enunciados estão muito minimalistas e eu quero que você dê um contexto melhor, elabore melhor, até para facilitar, né? Até para dar um recurso a mais para o aluno conseguir, né, compreender a questão e também respondê-la corretamente. Ou eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso ir no recurso de voz, recurso de ditar, tá aqui eu estou mostrando para vocês, clico nele e aí eu tenho, se eu estiver usando pelo celular, eu vou ter o microfone do celular, se eu tiver pelo computador, tiver uma webcam ou mesmo um microfone, né, isolado, eu vou poder fazer isso também, né? Vou ditar, o chat vai compreender e vai me dar uma nova resposta de acordo com o que eu solicitei adicionalmente. Então, só para a gente testar, ó, eu vou fazer isso aqui. Chat, tá tudo ok, tudo de acordo com o que eu solicitei, eu só preciso que você aperfeiçoe os enunciados. Eu entendi que eles ficaram muito minimalistas, muito curtos, e eu preciso que você elabore-os melhor, dê um contexto melhor, até para que isso sirva como um recurso, né, para instigar aí o pensamento, a reflexão, a análise dos alunos. Então faça essa adaptação nas 10 questões, por favor. Eu sempre peço por favor a inteligência artificial, pô. Eu sei, é uma ferramenta, é um robô, mas enfim, né.
Então eu pedi, né, ele respondeu aqui com um sorrisinho e me devolveu aí o que eu pedi, ó. Como vocês podem ver, se a gente pode fazer até uma comparação, né. Olha como estava a questão 1 anteriormente, era uma linha de enunciado. Agora, com essa modificação que eu solicitei, né, com essa melhoria que eu solicitei, a gente tem aqui um enunciado mais elaborado. Isso se aplica também às demais, né, ele fez nas 10 questões, como eu solicitei, e agora, como eu disse, o trabalho é de validar isso que foi feito, fazer aquele trabalho de curadoria, né, identificar aquilo que se aplica melhor ao assunto que eu tratei, como eu tratei, e aí monto o meu arquivozinho e aplico em sala de aula. É basicamente isso, o trabalho que vem após o chat fazer o que você pediu. E é importante, eu sempre ressalto, 2 coisas são extremamente importantes quando a gente está falando de inteligência artificial. Primeiro, eu tenho que saber pedir, então eu coloquei o que eu queria com diversas especificações lá no início, porque essa é a maneira, ideal de solicitar alguma coisa à inteligência artificial. Eu digo ideal para eu não ter muito trabalho depois de ficar pedindo para melhorar, acrescentar isso, acrescentar isso. Então, quanto mais eu especificar no início, mais a ferramenta vai, entender o que eu quero e me entregar algo de acordo com o que eu preciso. Esse é o primeiro ponto, saber pedir, e o segundo, validar. Principalmente por a gente estar falando aqui de uma atividade de educação, a gente não vai simplesmente pegar algo sem ler, sem analisar, sem observar o contexto do que a gente está fazendo lá no dia a dia e vai aplicar isso em sala de aula. Não, já é necessário validar tudo que a IA entrega, que a inteligência artificial entrega, mas nesse caso aqui específico é imprescindível a validação, até porque a gente não vai levar para a sala de aula uma atividade, um questionário, uma avaliação que não tem a ver com aquilo que a gente está fazendo e que não está relacionado também aos objetivos que a gente pretende alcançar em sala de aula. Então, esses 2 passos são fundamentais. Se a gente sempre seguir eles, a gente vai conseguir utilizar a inteligência artificial de uma maneira muito legal, e obtendo resultados para nós, principalmente, né, para facilitar a nossa vida, para melhorar as nossas tarefas, né, torná-las mais eficientes, sempre. Então, por hoje eu vou ficar por aqui. Depois eu volto com outro vídeo mostrando mais outras situações, mais outros usos, outras utilidades aí da inteligência artificial para nossa rotina de professor, ok? Então, obrigado por assistir e até mais. Não esquece de curtir esse vídeo e também de se inscrever no canal, senão você vai perder os próximos vídeos, ok? Até mais.